Senhoras, senhores e os demais, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Armagedon. Hoje, dia 31 de outubro, dia das bruxas. Parabéns pra sua mãe. Vocês já devem ter entrado em alguma loja de instrumentos em alguma vez da vida de vocês, ter se deparado com a guitarra que custava uma grana preta. E do lado tinha ali uma guitarra que não custava lá muito. E você ficou se perguntando, bom, eu vou pagar mais por essa guitarra, ela com certeza vai ser melhor, certo? Tem sim um pouco de verdade nisso, mas depois de determinados degraus, depois de determinados níveis, eu já não vejo muita diferença de um instrumento para o outro. Os detalhes que vão mudando quando você está num determinado patamar de preço, eles são tão pequenos e às vezes tão sutis que quem não toca profissionalmente não consegue perceber. E daí já começa a ser um investimento desnecessário. Claro, tem aquelas guitarras que são os suprassumos, os sonhos de consumo, desde quando você era moleque e você trabalhou uma vida inteira para conseguir comprar a guitarra. Eu não vou falar para você não comprar, mas quando a gente está falando sobre o investimento inteligente, vou injetar o meu dinheiro e comprar um equipamento caro porque ele vai soar melhor, não é bem assim que funciona. Então eu vou mostrar para vocês duas guitarras que eu tenho na minha coleção e vou dividir a minha experiência com elas, né? O que eu senti de diferente de uma para outra, o que uma tem de melhor, de pior, se realmente valeu a pena esse salto financeiro que eu dei para adquirir uma delas que é bem mais cara, tão mais cara que eu tive que conversar direto com a importadora para trazer para cá. E hoje eu confesso que eu me arrependo um pouco de ter feito isso. Se fosse, sei lá, se eu soubesse que as diferenças eram tão pequenas, talvez eu não teria feito essa compra, tá? Mas vamos lá. Então vamos lá. Essa aqui é a minha LTD GH600 Snow White. Ele é o modelo do Gary Holt. E nessa guitarra eu não fiz nenhuma modificação. Eu tenho algumas que são mais antigas ali e já fiz várias modificações de captador, de ferragens. Essa aqui ela tá 100% original. Como veio da loja, eu mantive ela. Então, fazendo uma análise, e é uma guitarra que eu uso pra caramba, assim. É uma guitarra que eu uso em ensaio, eu uso em gravação, eu uso em show, e ela aguenta o tranco, e sem contar que ela é muito ergonômica, assim, apesar de ser Les Paul, né? Inclusive, teve a polêmica do Marcelo Barbosa falando mal da Les Paul. Qualquer dia eu dou minha opinião, o que eu acho de Gibson. Mas ela tem as modificações, ela tem o corpo escalopado para fazer um encaixe melhor aqui junto da teta. O braço dela tem também o recorte aqui para você conseguir fazer o acesso às últimas casas com mais facilidade, né? Ela tem uma compensação aqui no neck para não ter aquele lance de desafinar a sol toda hora, né, que tem nas Gibsons originais. Ela é uma guitarra muito boa. Eu deixei ela setada com 3 molas e ela consegue ter um sustain bem legal aqui para fazer os... Nem vai dar para ouvir isso daí direito, mas eu consigo ter uma sustentação legal na mola, na ponte. É uma Floyd Rose original e os captadores são MG 81 e 85. Eu não tenho problemas nem reclamações com essa guitarra. Ela é extremamente confortável de tocar. É muito fácil de calibrar ela. Calibrar as oitavas dela. É uma guitarra confortável. Essa aqui, nossa, eu recomendo demais, assim, se você vai comprar, se você vai investir, é uma guitarra que vai te acompanhar aí por um bom tempo e não vai te deixar na mão. A elétrica dela veio super bem feita, nunca tive que me preocupar com isso. Então, assim, pro preço dela, hoje ela tá custando, acho que 16 mil reais. Mas na época que eu comprei, eu acho que eu paguei 11 mil reais. Não. É uma guitarra que faz jus ao valor. É caro, sim, mas ela faz muito jus ao valor, ao preço que está sendo pedido nela. É a guitarra naquela estilo de construção Seth-Through que a ESP patenteou, que é uma peça encaixada, depois outro indo por cima fazendo a colagem. É tipo uma doideira lá que eles fizeram. Todas as partes, o componente elétrico dela, metálico, são muito reforçados, assim, você não sente assim nada que a guitarra vai te deixar na mão. A guitarra tem um peso legal, ela não tem aquele problema de neck dive, apesar de aqui parecer que tem, né? Mas não, ela não tem. Você deixa ela na alça, a parte mais pesada tá aqui no corpo mesmo, então ela fica com o braço levantado. E é uma guitarra excelente. E agora vamos pegar a guitarra que tá acima dela na categoria de preço, que é essa aqui. Essa aqui é a Gary Holt, não dá pra falar que é EC1000, né? Só chamam ela de Lava, Gary Holt Lava. Ela tem o que muda principalmente daquela lá para essa aqui. Essa daqui, pra vocês terem ideia, ela tá em faixa de preço do que de uns 30 mil reais para mais.
dependendo de como você for fazer essa aquisição. Se for pelos meios oficiais, talvez chegue a quase 60 mil, né, com as importações e tal. Mas agora, se você pega ela lá nos Estados Unidos e traz, ou se tem alguém que traz para você, daí vai chegar aí na precificação de 30 mil. Além do preço, o que ela tem de diferente? Ela não tem escalopamento, ela já fica um pouco menos confortável, ela não encaixa tão bem no corpo. E ela é bem mais pesada, não é uma guitarra que eu aguento fazer show inteiro com ela. Na verdade, eu nem tiro ela do estúdio, eu tenho dó de acontecer alguma coisa com ela. A diferença que você vê aqui nela também, as ferragens dela são Gotô, daquela lá são ESP, mas não vejo uma grande melhoria. Um pouco mais firme, sim, mas as ferragens da ESP são muito boas e batem pau a pau. A ponte dessa aqui também é Floyd Rose, original, não fiz nada de alteração, como eu comentei com vocês. Ela tem um charminho, lógico, da pintura, que é um tesão. Eu não posso falar que não, essa guitarra aqui é do caralho, assim, o visu dela. E a marcação dela é com aquela tinta fluorescente, então brilha no escuro, né? Você tá tocando com ela, a marcação aqui brilha, então você se acha quando tá tocando no escuro. Mas o Jean Paton tem na loja dele lá um kit de adesivos que você cola, né? E tipo, cara, custa, sei lá, 50 pila. E você não precisa dar um salto gigantesco assim no teu orçamento para pegar uma guitarra dessa, só por causa dos dots inlays ali neon. De resto, o que eu senti dessa guitarra? Eu tava esperando que o acabamento dela fosse muito superior. E não é. Aqui os trastes, eu sinto que eles não foram muito bem lixados assim na hora da entrega. E eu nunca mandei ela para um luthier, né? Eu mesmo faço manutenção dos meus instrumentos. Às vezes eu tô fazendo solos, a guitarra, a corda escapa e ela fica presa aqui em alguns trastes, porque eles não estão bem lixados, assim. Então, putz, em questão de acabamento, aquela ali ganhou dessa, sabe? Na parte dos componentes elétricos. Essa aqui ela tem um gracejo que eu acho muito legal, que é isso aqui. A última coisa que geralmente um guitarrista vê na guitarra, quando ela começa a dar falha, é se a bateria foi pro vinagre. Esse aqui é o gracejo que faz a diferença nela. Mas é uma peça também que você consegue comprar e mandar instalar. De resto, o que eu vou falar? Pô, valeu a pena? Cara, foi uma puta realização pra mim pegar uma guitarra dessa. Eu sou um fã roxo do Gary Holt e valeu a pena ter pego uma guitarra que é quase o dobro do preço do modelo intermediário? Sim e não. Sim, porque foi uma realização pra mim. Anos tocando guitarra e sendo fã do Gary Holt. Foi uma realização pra mim ter conseguido comprar essa guitarra. Acho que foi um marco também na minha história, porque acho que eu peguei essa guitarra alguns anos depois do falecimento dos meus pais. Então foi um agrado que eu fiz pra mim mesmo, assim, por conta das coisas que eu passei. Agora, se você vai olhar, assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das especificações técnicas da guitarra, aí eu já não diria que valeu tanto a pena, assim. Ela é muito parecida, se não igual, com a GH600, e a GH600 é metade do preço dessa daqui, e menos da metade do preço, né? Como eu falei, se você vem pelas vias convencionais, isso daqui acaba saindo o dobro do valor que eu paguei. Mas para você ter um resultado pau a pau, tão bom quanto, assim, a escala é a mesma, os inlays são os mesmos, o que muda é a pintura. Se você é um cara muito fetichista por acabamento de guitarra, aí beleza, né? Vai em frente. Mas se você tá indo atrás de especificações técnicas, aí já não acho que vale tanto a pena. Conheço guitarristas que falam que depois que tocam em guitarras de 60 mil, nas Gibsons de 60 mil, não conseguem mais voltar para as guitarras ali intermediárias, né, para as básicas. E eu vejo isso como um problema também. Não é sempre que a gente encontra uma guitarra desse patamar, não é sempre que a gente tem poder aquisitivo para pegar uma guitarra desse patamar. E daí você se acostumar com uma dessa aqui e não conseguir mais tocar numa guitarra intermediária é um problema. Às vezes em tour, o que te é fornecido... Isso tô falando para artistas de grande e médio porte, né? que tem parcerias com marcas que podem fornecer os instrumentos. Às vezes você tá na turnê, eles não vão te dar uma guitarra de 60 mil, eles vão te dar uma guitarra lá de 15 mil. E você fala, pô, não, eu estou muito acostumado a tocar nesses instrumentos high-end quality. Daí você se lascou, né, meu amigo? Bom, então a minha percepção, tá? Lembrando aqui que esse é um vídeo que tá mostrando a minha opinião. Tá, a minha opinião, meu parecer desse lance do preço de equipamento. Olha, depois de determinado preço que você paga nos instrumentos, se espera que eles sejam bons. Mas não quer dizer
que porque você pagou mais, você vai ter um instrumento mais foda, sabe? Geralmente, pode ser que o acabamento dele seja mais bonito, pode ser que ele seja mais exclusivo. Não necessariamente ele vai ser melhor. Talvez você esteja pagando pela exclusividade e não pela qualidade do instrumento. Ai, então se é assim, se desfaz da tua guitarra. Eu sei que teve gente que falou um monte lá quando eu falei pra não usar amplificador. Cara, eu não vou me desfazer das minhas coisas, eu gosto delas. Tô dando a minha opinião sincera para ajudar vocês a fazer a melhor compra. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor a diferença desses instrumentos, dos instrumentos intermediários para os instrumentos mega caros. Agora fica a critério de vocês decidir se vale a pena investir num instrumento pica das galáxias ou então ficar com o intermediário ali que vai dar conta do recado. Lembrando que esse vídeo está expressando nada mais, nada menos do que a minha opinião e a minha experiência com esses instrumentos. E o meu intuito aqui é ajudar vocês a fazer compras mais inteligentes e não ser enganados por propagandas mirabolantes dizendo que esse instrumento vai mudar a sua vida. Não pense que você pagou mais, você vai sair tocando que nem o Randy Rhoads ou o Zakk Wylde. Não. O instrumento ele faz diferença? Faz. Depois de determinado nível de preço, sabe? Ele vai ter algumas melhorias, mas depois disso, depois de um determinado patamar ali dos instrumentos intermediários, já começa a ficar bem menor essas diferenças ou às vezes nem tem diferença nenhuma. Né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, se inscreve, clica no sino, clica no joia, vê os outros vídeos, comenta e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Adeus!